onde está o seu paciente ideal e o que você pode fazer para que esse paciente vá até o seu consultório. Olha só, existem 3 tipos de pacientes que podem procurar os seus serviços no seu consultório. Essas pessoas são representadas aqui nessa pirâmide. Presta atenção aí. Essa pirâmide a gente divide em topo, meio e base. O topo da pirâmide você não deve desejar, você não deve estar. Daqui a pouco você vai entender o motivo que você não pode desejar estar no topo da pirâmide, tá bem? Lá no topo estão todas aqueles pacientes, todas aquelas pessoas que sabem que precisam de algum procedimento odontológico, qualquer procedimento que seja, pode ser um implante, pode ser uma restauração, pode ser um canal, pode ser uma limpeza, pode ser um clareamento, não importa o procedimento. Mas as pessoas que se encontram no topo da pirâmide sabem que precisam de um tratamento odontológico. Na verdade, essas pessoas sabem que precisam de um tratamento odontológico e procuram um tratamento odontológico. Se a gente for colocar em números, de 50 pessoas, apenas 3 sabem que precisam de um dentista e procuram esse dentista. E a grande maioria dos dentistas estão lá no topo brigando por esses pacientes. Por isso que eu falei que você não deve desejar estar no topo da pirâmide, porque lá a concorrência é maior. Você vai gastar muita energia e você também vai perder dinheiro por entrar nessa briga, por entrar nessa disputa por pacientes. Já no meio da pirâmide está um grupo de pessoas ou pacientes que sabem que precisam de um dentista, que sabem que precisam de um tratamento odontológico, só que a diferença é que eles não procuram um tratamento, não procuram um dentista. E por que não procuram um tratamento? Não procuram porque tem alguma objeção, ou tem várias objeções. E essa objeção faz com que o tratamento naquele momento não seja prioridade na vida dela. E aí, nesse meio da pirâmide, a cada 50 pacientes, 12 sabem que precisam de um dentista, mas não procura, muito provavelmente por alguma objeção. E na base da pirâmide estão localizadas aquelas pessoas que não sabem que precisam de um dentista. E se pegarmos um grupo de 50 pessoas, 35 farão parte desse grupo. Então, ao analisar essa pirâmide, a gente pode concluir que na base da pirâmide a concorrência é muito, mas muito menor. Porque a maioria dos odontólogos estão lá em cima, na disputa por pacientes que sabem que precisam e procuram um tratamento odontológico. E daí, o que eu posso dizer para vocês? O dia que vocês entenderem que para viver uma odontologia diferenciada, com segurança, que dá conforto para você e para os seus familiares, você precisa mergulhar na base da pirâmide. E como que você pode estar na base da pirâmide e conseguir bons resultados? Primeira coisa, você precisa saber se comunicar com esse grupo da base da pirâmide, porque esse grupo não sabe que precisa do seu serviço. E você precisa, então, através de uma boa comunicação, provar para essas pessoas que o seu serviço pode ser muito importante para elas, pode mudar a vida delas, entende? Esse grupo precisa entender que a saúde bucal é prioridade na vida, assim como a saúde geral. E é garantido que você vai gastar bem menos energia do que se você estivesse lá no topo da pirâmide, naquela disputa, tendo até mesmo que abaixar seus preços e trabalhar o dobro do que você já trabalha. A lógica dessa pirâmide faz você entender o que realmente você precisa para mudar de vida. Esses pacientes se tornam seus pacientes fiéis, tá? E que te indicam para outras pessoas. E diferente do que muitas pessoas pensam, o seu consultório pode viver somente de indicações e fidelizações. O ideal é que a captação externa, aquela que normalmente você paga, seja somente uma etapa. Tem dentistas que acabam gastando muito dinheiro com esse tipo de captação e se esquece que muito mais importante do que fazer uma captação externa e gastar dinheiro com isso é cuidar daqueles pacientes que você já tem, porque tem gente que acaba concentrando muita energia nos pacientes que estão lá fora, que ainda não te conhecem. Esquecem de cuidar dos que você já tem lá dentro do consultório, compreende? Então é interessante que você comece a pensar em focar em fidelizações. Focar naqueles pacientes que já são fiéis ao seu atendimento, porque esses pacientes vão trazer novos pacientes para dentro do seu consultório. Mas, meus queridos colegas dentistas, para que isso aconteça de uma forma harmônica, vocês precisam pensar em protocolos estratégicos na sua rotina clínica, porque assim tudo acontecerá de forma automática. Pacientes fiéis indicam outros pacientes que, por sua vez, também se tornam fiéis e indicarão outras pessoas.
Isso faz muito sentido quando o seu desejo é aumentar os seus lucros no consultório. Porque quando você começa a entender a pirâmide, você percebe que uma captação que você faz nas redes sociais sai muito mais caro para você do que um paciente fidelizado que fecha novos tratamentos. E você começa a entender também que você vender para um paciente indicado sai muito mais barato do que você vender para um paciente que veio do Facebook. E uma informação que deixa muitos dentistas chocados. Grande parte do sucesso não vem da habilidade como profissional, mas vem de protocolos internos, de estratégias que você utiliza dentro do consultório. Vem de uma boa comunicação, de um bom vínculo com o paciente, de uma boa conversa. Grande parte do sucesso vem de uma equipe bem treinada. Esses elementos, sim, têm de verdade um poder imenso. Você já parou para pensar por que tem dentistas que trabalham pouco e ganham bem? A única forma de conseguir isso é através da implementação de protocolos estratégicos. Olha que bacana esse raciocínio aqui. Imagina um dentista que no final do mês conseguiu faturar R$70 mil. Só que para isso, esse dentista precisou atender 700 pacientes ao longo desse mesmo mês. E cada paciente atendido pagou para ele R$100. Então, no final do mês, esse consultório teve um faturamento de R$70 mil. Mas veja bem, acompanhe o raciocínio. Esse mesmo dentista, se ele conseguisse pacientes que ao invés de R$100, pagasse a ele o dobro, pagasse R$200 em cada procedimento, ele faturaria os mesmos 70 mil, atendendo 350 pacientes. Metade dos pacientes faturando a mesma quantia, gastando muito menos tempo, muito menos energia e tendo muito menos trabalho. Pensar que isso não faz parte da sua realidade é uma crença limitante. E crenças limitantes nos impedem de crescer profissionalmente, de ir além e de alcançar novos resultados. Mas imagine que a gente ainda pode melhorar isso aí. Esses mesmos 70 mil pode ser o faturamento de um dentista que vende os seus procedimentos a R$350, atendendo somente 200 pacientes no mês. E pode melhorar ainda mais. Esse mesmo dentista pode vender para 50 pessoas tratamento de 1.400 e ter os mesmos 70 mil de faturamento. Então, meu objetivo é que você entenda que existem vários caminhos para chegar ao mesmo faturamento. Você pode trabalhar muito e ganhar bem, ou você pode trabalhar pouco e ganhar bem. E com certeza, quando você trabalha pouco e consegue ganhar bem, você está trilhando o caminho mais inteligente. Porque você, com certeza, está ganhando qualidade de vida, você está ganhando tempo para sua família, você está ganhando tempo para fazer o que gosta. Se você consegue agregar valor aos seus procedimentos, o preço a pagar se torna algo insignificante para aquele paciente que quer ter um bom resultado. E você consegue agregar valor ao seu procedimento quando você vende o resultado e não o procedimento. Se você consegue cobrar R$1.400 num procedimento onde tem dentistas cobrando R$100, você conseguiu agregar muito valor a esse procedimento. Você conseguiu conectar-se com esse paciente. Você conseguiu prender esse paciente de certa forma que ele enxergou uma vantagem no procedimento, enxergou um bom resultado. E isso você não consegue fazer sozinho, tá? Essa conexão com o paciente, ela começa lá da recepção. Essa conexão, ela se inicia no momento que o paciente entra em contato com a sua recepcionista. Aí vem o agendamento, o primeiro contato com a recepção, o primeiro contato com a recepcionista, o primeiro contato com você, a forma como você se comunica, a forma como você apresenta o plano de tratamento. Tudo isso faz parte da jornada do paciente. Então, é nessa etapa que você precisa agregar valor para conseguir o sim do paciente. Então, se você e sua equipe conseguem ter um bom posicionamento perante o paciente, fica muito mais fácil conquistar essas pessoas que procuram seus serviços. Isso gera satisfação e muita indicação. E eu não tô falando somente de tratamento de especialista não, tá? Eu tô falando, não tô falando só de implante, de harmonização facial, procedimentos que a gente sabe que são um pouquinho mais caros. Eu tô falando de procedimento de clínico geral, procedimento como limpeza, como raspagem. Tudo vai depender da forma como você passa para o paciente, da forma como você se comunica com o cliente, da forma como o cliente, o paciente, enxerga o seu resultado. Então, pode ser até mesmo o tratamento preventivo. Vai depender da forma como o paciente enxerga o resultado. E a forma como o paciente enxerga o seu resultado vai depender da forma como você se comunica com ele. Pode ser também uma restauração? Pode ser. Desde que você não venda a restauração para o paciente.
Você precisa vender o resultado. Você precisa vender o grande sonho do paciente. O paciente quer mastigar bem, o paciente quer sorrir, o paciente não quer sentir dor. É só isso que o paciente quer. A restauração, para ele tanto fez como tanto faz. Ele quer o que a restauração vai trazer para a vida dele de benefício. O paciente não chega com o sonho de fazer um canal. Ah, meu sonho é fazer um canal no primeiro molar inferior. Não. Não existe isso. O paciente quer parar de sentir dor. O paciente quer voltar a mastigar com aquele dente. Então é aí que entra o poder da boa comunicação. Eu sei que tem muita gente ensinando a lotar a agenda. Eu repito, meu foco, meu objetivo não é esse. O meu real objetivo é que você se concentre nos pacientes que você já tem, nos pacientes que já procuraram e que já conhecem o seu atendimento. Meu objetivo é que você foque na forma como a sua equipe faz o acolhimento desses pacientes. Meu objetivo é que você se concentre na forma de comunicar com seus pacientes e que você foque na forma como passa os valores dos seus procedimentos, para então dar o preço a pagar. Lotar a agenda pode trazer um bom retorno financeiro? Pode, mas não traz qualidade de vida. Meu objetivo aqui hoje é que você comece a focar na percepção de valor. Se você foca na percepção de valor, você consegue aumentar seus preços. Aumentando os seus preços, você não precisa lotar a agenda para poder ter um bom faturamento, ter uma boa lucratividade. Tem gente que ainda tem muita dúvida com relação a preço e valor. O que é preço e o que é valor? Preço é o dinheiro que você paga num procedimento ou num serviço. E valor é o que você percebe. Se uma pessoa liga para o seu consultório, a forma como ela é atendida ao telefone, a forma como a sua recepcionista fala se for uma ligação, ou escreve se for uma mensagem no WhatsApp, já começa a fazer com que esse paciente tenha uma impressão de você e do seu consultório. Isso aí é valor percebido. Esse paciente já vai começar, já vai iniciar uma análise de se realmente compensa pagar um tratamento no seu consultório, se realmente compensa indicar o seu serviço para outra pessoa. A partir dali, a partir daquela ligação, se no primeiro momento ele já foi mal atendido, esquece. Ele não vai agendar, ele não vai pagar, ele não vai chegar a visitar seu consultório. Ali mesmo ele já vai encerrar o ciclo. Então, basicamente, as etapas são essas. O paciente ligou ou mandou mensagem, chegou até a clínica, teve um primeiro contato com a recepcionista, ficou aguardando por um tempo na recepção, sentou na sua cadeira, assistiu sua televisão, leu sua revista, bebeu da sua água, bebeu do seu café, comeu do seu lanche, daí ele entrou para a sala de atendimento, iniciou a consulta com você. Tudo isso contribui na percepção de valor do paciente e contribui também para que ele faça um julgamento de você, um julgamento positivo ou um julgamento negativo. É por isso que para você chegar no nível de cobrar valores mais justos, o seu paciente tem que enxergar vantagens em tratar com você. E isso não tem nada a ver com ter várias especializações. Tem um vasto conhecimento na área da odontologia. Eu sempre digo, é lógico que nós dentistas, a gente precisa estudar. A gente precisa se especializar. Mas achar que somente a especialização vai trazer sucesso profissional é uma grande ilusão. Se você consegue agregar valor aos seus procedimentos, você consegue, com certeza, cobrar R$ 1.400 em um procedimento que colegas cobram R$ 100. Então, antes de sair gastando dinheiro, queimando dinheiro com captação externa, com patrocinado no Facebook, patrocinado no Instagram, você precisa entender qual o melhor modelo de captação de pacientes, qual é o modelo mais inteligente, qual é o modelo que deve ser prioridade no seu consultório. Então, para selecionar o melhor tipo de captação que existe, você precisa, primeiramente, compreender o que quer dizer CAC, custo de aquisição de cliente. O que é isso? É o resultado da soma dos investimentos feitos em marketing dividido pelo número de clientes atendidos em um período. Então, se você escolhe a forma de captação que tem o menor custo e que te dá o maior lucro, com certeza é a forma mais inteligente, é a melhor escolha e a escolha mais inteligente. Por quê? Porque você vai ter o mínimo de esforço e o máximo de resultado. Olha só, calcula aí. Imagine que você investiu R$ 500 em captação em um mês e nesse mesmo mês você conseguiu fazer 100 vendas. Aí você vai pegar aqueles R$ 500 e vai dividir por 100.
500 dividido por 100 dá 5. É o custo por aquisição. R$5 é o custo por aquisição. Olha aqui, eu não estou criticando essa forma de captação não, tá bem? Porque toda forma de captação que gera resultado, ela dá certo. Eu não estou falando que Facebook e Instagram não dá certo, não é isso. Facebook e Instagram traz bom resultado pra gente? Sim. Só que quando é feito da forma correta, quando é feito da forma consciente, porque tem gente que não prepara a equipe para receber esses pacientes captados do Instagram ou do Facebook. E acaba acontecendo o quê? Rasgando dinheiro, queimando dinheiro. O que eu estou dizendo é que existe uma forma de captação mais inteligente, uma captação interna, onde você concentra naqueles pacientes que você já tem no consultório, naqueles pacientes que já frequentam a sua clínica. Fazer assim é muito mais inteligente do que sair gastando esforço, gastando energia para captação externa. Então priorize aquela captação que te dá mais lucro com menor esforço. Então Facebook e Instagram dá resultado? Sim, dá resultado. Porém, são formas que você precisa investir um pouco mais alto. E não é somente o dinheiro que você investe na rede social. Porque se sua secretária vai anotar o telefone, vai ligar e agendar todos esses pacientes vindos do Facebook e do Instagram, o tempo da sua secretária também custa dinheiro. Se é você que faz o texto, que faz a arte do anúncio, seu tempo também custa dinheiro. Então essas coisas também estão envolvidas na captação em rede social. Funciona muito bem. Porém, você paga um preço por isso. E sua equipe precisa estar preparada para receber esses pacientes, porque senão não dá certo. Então, foque na captação interna, na captação por fidelização e indicação. Ter muitos pacientes não significa ter bons lucros. Acredite nisso. Tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever neste canal e me seguir nas redes sociais, porque eu dou muitas dicas com relação à gestão de consultório, gestão de equipe, procedimentos lucrativos da odontologia. E eu tenho certeza que os meus conteúdos vão trazer muitos benefícios para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.